Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, alma abençoada. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Seja bem-vinda a mais uma live aqui na nossa comunidade Instituto Gisleide Moraes, a sua consteladora. Ainda está rouca, ainda está espirrando, ainda tá aqui nesse curtindo essa gripe que não é uma gripe, que a gente já conversou desde segunda-feira, que são autossabotagem sem tamanho. Bom dia, doutor André, seja bem-vindo. E me conta como que tá esse tempo por aí. Obrigada, obrigada. Sucesso sempre. Inclusive, tá convidado para amanhã de autógrafo. Amanhã eu vou te mandar um convite no WhatsApp, eu esqueci. Enfim, será um prazer ter você lá. Gente, eu vou compartilhar essa live aqui. Peraí só um pouquinho. Todas e todos vocês, inclusive, né? Sempre um prazer compartilhar o meu sucesso com aqueles que sempre me apoiam. E vocês me apoiam. Como, Gi? Como assim? Sim! Vocês sempre estão aqui consumindo conteúdo, fazendo algum trabalho comigo, mandando uma mensagem. Isso é um tipo de colaboração. Senão você não estava nem aqui me seguindo, né? Essa é a grande verdade. Deixa eu enviar aqui. Vamos contar para as abençoadas que nós já estamos aqui ao vivo para nossa live da semana. Será que essa vai ser a última live da semana? Amanhã tem lançamento do livro, né? E aí eu não sei se eu vou conseguir fazer às 8. Mas provavelmente sim. Bora lá. Pronto. Pronto. Foi aqui. E ontem nós não tivemos live porque o Instagram me derrubou. E eu espero que hoje ele não me derrube. Por quê? Porque a agenda da sua consteladora tá assim, fazendo. Acabei de postar uma foto aí mostrando pra vocês que eu tô concluindo os mimos de quem comprou o livro na pré-venda. E ainda tem algumas coisas para ser finalizada, tem algumas decisões aqui para ser tomada, além do que tem o trabalho, tem a maternidade, e vocês conhecem, vocês sabem que a alma da sua consteladora, ela se move mesmo. E aí, desde ontem eu tô querendo falar desse tema com vocês, uma coisa que me tocou muito, e uma percepção que eu tive, porque assim, eu recebi um pedido, eu recebi uma manifestação de vontade de uma pessoa que foi resposta de uma oração. Há muito tempo eu venho orando, pedindo para colapsar isso, o meu desejo. E aí, simplesmente a minha filha chegou até mim e falou assim: eu não vou contar para vocês o que é, porque depois eu conto, mas por que eu quero tratar com você a respeito da alma se move? Por conta disso. E ela chegou em mim e falou assim: mãe, você deixaria eu fazer isso? Eu olhei, assim, paralisada, e falei assim: filha, isso é respostas de oração. Isso é nós atendendo o telefone de Deus. Porque é o meu maior desejo para você. E aí, eu contei na segunda-feira que eu tô passando por um processo de realmente ataque espiritual em algumas áreas da minha vida. Mas quando eu falo para você que a alma move, eu tô querendo trazer o quê? O que eu tô querendo dividir com você? Qual que é o conhecimento? Qual que é a percepção? De que se você está fazendo, se você está procurando a cura, se você tá aí estudando, expandindo a consciência, se você tá aí fazendo uma constelação, uma mentoria, fazendo algum tratamento psicoterapêutico, enfim, se você está em busca da sua cura e da realização dos seus desejos, a sua vida pode estar um caos. Sim, tudo acontecendo e aí parece que tudo está paralisado, tá tudo dando errado.
E quando você tiver a sensação, isso eu tô falando para quem não tá paralisada. Isso eu tô falando para quem tá buscando. Para quem tá buscando uma vida espiritual, para quem tá buscando uma melhoria familiar, para quem tá buscando uma melhoria profissional, financeira, relacionamento, saúde. Eu não tô falando para você que tá paralisada. Eu não tô falando para você que está com resistência. Eu tô falando para você que já tá no outro patamar. Que tá aí, ó, em busca de melhorar você como um ser espiritual e um ser humano. E aí chega um momento que parece que tudo tá dando errado. Meu Deus, eu vou parar com isso, porque tá tudo dando errado. Só que, bom dia, Kelly. Só que o que eu quero contar pra você hoje? Bom dia, Kelly. Eu acho que tinha caído, eu acho que você não escutou falando bom dia, ouviu eu falando bom dia pra você. O que eu quero falar pra você? Se você tá com a sensação que a sua vida tá... Se você tá nesse caminho de busca, e você tá numa sensação que a sua vida tá uma bagunça, uma desordem, fica tranquila que você tá no caminho certo. Fica tranquila, tá tudo dando certo. Porque você parou de se curar com está tudo bem, assumiu que nem tudo tava bem, e essa é a chance que você tem de resolver. Essa é a chance que você tem de crescer. Essa é a chance que você tem de melhorar de vida. Tanto em nível espiritual como em nível terreno. E quando tudo parecer que não tá tudo dando errado, sabe por que é? É porque tá tudo dando certo. Porque a instabilidade, ela traz a estabilidade. E aí, eu comecei a olhar, eu venho desde segunda-feira nesse movimento, e eu assim, muito emocionada, chorando muito. E aí, eu tô aqui, gente. Eu tô aqui, mostrando meu livro pra você. Eu tô com a minha filha, com Deus respondendo as minhas orações através da minha filha. Eu tô com a vida indo, com a vida movimentando. E eu falei assim, gente, tá tudo dando muito certo. Tá tudo dando muito certo. Tudo que eu sempre sonhei, tudo que eu sempre quis, tudo que eu sempre persegui. Olha isso! E às vezes você tá vivendo isso. Por quê? Porque a alma move. Se você pediu para passar por um processo de cura, se você pediu para a tua vida mudar, ela vai mudar. E esse caos é a mudança. A tempestade, ela vem, ela desorganiza. E você tem que colocar tudo em ordem. Porque se tá em ordem, o que tem que mudar? Nada. Mas quando a tempestade vem, o vento vem, revira tudo, você tem que começar a alinhar. Porque se você tá pedindo e não tá acontecendo nada na tua vida, você ainda tá na zona de conforto. Você não pulou a cerquinha. E vocês não têm ideia do quanto perceber isso é libertador. Porque toda vez que vem a adversidade, eu penso, tá tudo dando muito certo na minha vida. Tá tudo dando muito certo. E eu já chorei horrores. Por quê? Foram 2 anos desde que eu recebi a missão de escrever esse livro. 2 anos e meio, na verdade. Não, 2 anos e meio não. 2 anos. Que foi janeiro de 2024, 25, 26. Então, fevereiro, março, maio. 2 anos e 3 meses. E eu estou vivendo uma das maiores curas na minha vida. E é por isso que eu falo pra você que a alma se move. Hoje eu vou ler mais um texto pra vocês, de Liberados Somos Concluídos, e nós vamos hoje ler Jeremias 29:11. Se você não conhece o profeta Jeremias, trate de conhecer. Porque Jeremias era inseguro, Jeremias era depressivo, Jeremias era assim, um lamentador. Você é uma lamentadora? Então, tem que conhecer Jeremias. Mas Jeremias também, e Jeremias achava que era incapaz, tá?
Mas Jeremias também nos traz uma verdade tão sublime de que antes, Jeremias fala sobre propósito, tá? Lá em Jeremias 5:1, Deus vai falar com a gente assim, ó. Deixa eu achar aqui. Jeremias 1:5. Acho que é 1:5. Ó, 1:5, tá? Capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Porque isso aqui Jeremias está falando sobre chamado. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de tecer, antes de formá-lo no ventre da tua mãe, eu escolhi. Isso me diz o quê? Que você é uma escolhida. Que se você tá aqui, eu não sei pelo que você tá passando hoje. Às vezes você pode achar, minha vida não vale nada. Ou, antes de tecer você no ventre da tua mãe, Deus escolheu você. E antes de você nascer, Ele o separou e designou você propósito às nações. O que isso quer dizer? De identidade. Você não tem um propósito, você é o propósito de Deus. Você é um propósito nesse emaranhado universal. E se você respira todos os dias é porque você ainda tem a sua missão, a sua meta, o seu objetivo para cumprir. E aí, muitas vezes a gente fica se achando incapaz e a nossa alma, vocês sabem que ela se movimenta pelas percepções, pelas crenças e os padrões que ela tem. E eu quero contar para você que agora eu entendo por que foram 2 anos até esse livro vir para o mundo físico. Porque eu teria que vencer várias barreiras na minha vida. Eu teria que acessar feridas que ainda sangram. E eu contei, eu vou aqui mostrar para você, que quem comprou o livro na pré-venda, olha aqui, gente, eu desenhei e eu escrevi. Aqui tem uma oração, aqui tem um desenho feito e pintado por mim, e também tem uma dedicatória toda escrita por mim. E o que eu quero compartilhar com você? Quando eu tinha 4 anos de idade, eu gostava muito de desenhar. E eu desenhei, e eu lembro até hoje da cena. Eu morava na fazenda, e nessa fazenda tinha outra família que morava também. E eu lembro que minha mãe estava lavando louça com essa pessoa que morava na fazenda. A gente não lembra nem o nome, eu era muito pequena, eu tinha 4 anos. Mas eu lembro exatamente da fisionomia dela. Ela tinha um cabelo curtinho, era uma senhora. E eu fiz um desenho e eu levei para a minha mãe ver. Toda empolgada, aquela coisa de criança, né? E eu cheguei e falei assim, mãe, olha o desenho que eu fiz. Eu lembro da cena como se fosse hoje. Gente, eu tava até de calcinha nessa época. Eu lembro até do jeito que eu tava vestida. E eu cheguei e a minha mãe, nossa, minha filha ficou muito bonito. E essa pessoa criticou o meu desenho. E foi uma crítica muito dura. Foi uma crítica libertinosa para uma criança de 4 anos. E a fala e a risada dessa pessoa ficou na minha cabeça. E passou-se os anos, vai eu lançar um livro e eu resolvo desenhar. Porque eu tô nessa fase dos desenhos. Inclusive eu desenho muito o sol. E a crítica era em relação ao sol. E aí, eu falei, eu vou fazer uns cartãozinhos com um desenho que eu mesma vou fazer. E eu comecei a desenhar. E eu pintei. E isso me veio à cabeça muito forte. E eu falei, eu sei por que eu fiquei tantos anos sem desenhar.
Então, a minha criança de 4 anos, essa dor tá curada. A alma move. E aí tem outra questão. Gente, minha letra. Minha letra. Eu sempre achei minha letra horrível. Horrível. Assim, eu sempre achei que eu ia ser médica por conta da... Nunca quis, mas sempre achei. Minha letra é muito feia. Muito mesmo. E assim, foi cadernos e cadernos de caligrafia. Todo mundo tentou melhorar minha letra. Hoje minha letra é muito boa. Mas, olha o que é um processo de mover da alma. Eu venho de um lugar de que eu parei de desenhar, eu desenhei. Eu vim de um lugar que eu sempre achei minha letra horrível e eu escrevi. Entendeu? Que a crítica, o padrão, a crença, a baixa autoestima, a falta de confiar em você mesmo, uma hora ou outra isso vai ser curado. E claro que é muito mais fácil você curar quando você tem percepção das coisas, quando você tem entendimento. Quando você sabe que você tá no padrão. Porque você sai daí muito mais rápido. Conhecer a verdade vos libertará. Se a luz é jogada aonde há escuridão, é muito mais fácil. Pensa comigo, eu tô num caminho escuro. Se eu tenho uma lanterna, não é muito mais fácil eu andar? Eu não vou andar melhor, eu não vou andar mais rápido, eu não vou andar com mais segurança? E esse é o processo de cura. E esse é o processo de assumir a verdade. Essa é a verdadeira cura. Esse é o lugar da escuridão, de parar de se curar quando tá tudo bem, para assumir a verdade que não tá, pegar uma lanterna e fluir na vida. Na saúde, no amor, na prosperidade, na autoexpressão plena. Bom dia, Juliana. Entendeu como que funciona? A alma move. Gente, hoje eu tô quase fazendo 39 anos. Eu levei 38 anos. Não, 34, né? Porque eu tinha 4 anos. 34 anos. 35 anos. 35 anos pra curar uma ferida. Por quê? Porque eu não sabia. Tava no meu subconsciente. Tava num lugar que eu desconhecia. Mas isso aqui, esse livro, fez o quê? Com que isso viesse à minha cabeça. Com que eu ouvisse, com que eu visse o que estava no meu subconsciente me movendo e me paralisando. E aí, minha filha tá eu aqui, pintando desenho, fazendo desenho, escrevendo oração, escrevendo dedicatória, autografando o livro. Vocês têm ideia do que é uma pessoa que se rotulava como analfabeta funcional, uma pessoa incapaz, uma pessoa insegura na escrita, tá autografando o livro? A alma move. O caos, a instabilidade, a tempestade. Tá dizendo que tá tudo certo, que o teu processo de cura tá funcionando. Porque muitas vezes a pessoa vem constelar comigo, eu já falo, gente, constelação não é pra qualquer um, não. Tua vida vai virar de cabeça pra baixo. Ai, eu não quero! Ai, eu não quero! Então me dá a lanterna. Continue aí caminhando seu caminho na escuridão. Siga a tua vida. Isso mesmo que era bora fluir. Kelly, bora fluir. Agora sim. Você quer fluir. Você quer passar por esse vale de ossos secos mais rápido. Sair dessa escuridão. Ter um direcionamento? Faça. E quando o caos começar, você vai falar assim, tá tudo dando muito certo. Esse é a alma movendo. Isso é a alma se movendo. E muitas vezes, as disfunções emocionais,
as disfunções materiais, as disfunções na saúde, nos relacionamentos. Por que isso acontece? Porque eu tô na escuridão. Só que a alma, a vida, ela clama por fluir. Pensa que você não é uma represa, você é um rio. Só que como que a gente vive? Como rio ou como represa? A gente vive como represa. Então o que é uma represa? A água vai entrando, tem uma barreira, essa água sobe, fica represada. E vai ter ali um lugarzinho onde a água vai sair. E até sai. Aí você tem um relacionamento, você tem uma vida espiritual, ali, né? Tudo assim, com aquele reguinho de água saindo da represa. Você tem ali uma vida profissional, você até faz um dinheirinho, ganha um dinheirinho. Tem ali uns momentos de felicidade. Compra uma blusinha, vai preenchendo o vazio e a vida vai acontecendo. Gente, 98% das pessoas vivem assim. A vida é isso mesmo, eu vou trabalhar, vou parar de trabalhar, vou ter minha aposentadoriazinha. Vive nozinhos da vida. A vida é isso mesmo. A vida é difícil mesmo. E você vive a vida inteira desse jeito. Represa. Mas você não foi feito para ser represa. Você foi feito para ser rio, para andar, para passar pelos obstáculos, para romper, para levar, para fluir, para frutificar. Frutificar. Eita, que a dicção hoje tá maravilhosa. E você foi feita para desaguar num oceano muito maior. Entendeu? Ah, quem tá falando isso? Deus. Ele te conhece e te escolheu antes de tecer você no ventre da tua mãe. E antes de você nascer, ele já tinha designado você para alguma coisa. E o que você tá fazendo da sua vida? Sendo represa? Kelly, Deus nos livre dos zinhos da vida. Deus me livre dos zinhos da vida. O que foi ontem? Com que eu tava que a pessoa falou? Ai, tá, uma amiga minha, quarta-feira. Ai, de um dinheirinho, de uma rendinha. Falei, que rendinha? Que dinheirinho? Tira isso da sua boca. Gente, tira os zinhos da sua boca. Você não quer dinheirinho. Você não quer rendinha. Sucessinho. Amorzinho. Para de ser represa. Digita aí. Bem-vindo. Ó, nem vou chamar de Aninha, vou chamar de Ana, tá? Gente, o sistema que é maravilhoso, né? Olha isso. Ana. Porque você é rio e o rio flui. E quando o rio ele é fechado, ele vai fazer o quê, gente? Vira uma represa. E aí o que acontece? Começa a espalhar água pelos lados. Mas de alguma forma, a alma precisa se mover. Esse rio precisa fluir. E aí, é por isso que a gente vive nesse processo. Isso vai reverberar no meu corpo, nas minhas emoções. Por quê? Porque ele não tá fluindo de forma correta. Ele tá fluindo pros lados. Ou se torna uma represa, ou se torna um rio disfuncional, saindo para tudo que é lado, inundando tudo. E que horas que você vai fluir? Desculpa, gente. Corretamente. Seguir o fluxo. Ser calmaria quando precisa ser calmaria. Mas ser correnteza quando precisa ser correnteza. Cair como uma cachoeira quando precisar cair como uma cachoeira. E desaguar no mar quando chegar a hora. Que momento? Quando que vai ser isso? Quando você se livrar dos zinhos da vida. E aí, eu vou ler aqui para você esse texto,
de Bert Helling, meu mentor. Ai, gente, maravilhoso. Vou ler aqui para você. A alma. A alma move. Tudo aquilo que se move a partir do seu interior, tudo aquilo que surge, cresce e desaparece, é movido por ela. A alma se move. Portanto, dentro do tempo em direção a metas e em conformidade com uma ordem que lhe é individualmente pré-estabelecida. A alma, se a entendermos também como um princípio motriz do todo, pré-estabelece esta ordem a cada elemento que será movido. Também, o todo se move de tal forma que os movimentos individuais se completam e se condicionam mutuamente, de maneira que todos os movimentos em conjunto se deslocam em direção a uma meta e a um fim. A alma, portanto, não pode ser nada individual, não pode ser nada que pertença ao elemento que se move. A alma simplesmente se mostra de maneiras diversas. Por exemplo, em uma planta singular, em um animal singular, em um ser humano singular. Da mesma maneira como se mostra em uma planta singular, em um animal singular, em um ser humano no singular, ela se mostra em conjuntos e unidades maiores, os quais mantêm coesos e que move em conjunto. Por exemplo, da maneira como interconecta muitas plantas singulares e animais singulares e a humanidade como um todo. Mas também ultrapassando e transcendendo a espécie. Evidencia-se uma alma em conjunto, por exemplo, em um biotipo, uma comunidade de várias espécies e para o ser humano na comunidade de uma família e estirpe. Na comunidade de um povo, na comunidade de muitos povos e na humanidade em geral. Ela aparece também na comunidade do ser humano como uma ambiência, com o seu meio ambiente e com a natureza. O que seria importante para o ser humano se levássemos isso em consideração? Que ele observe os movimentos da alma tanto em sua família, como também na comunidade maior dos seres humanos e também no seu meio ambiente. Que se submeta a eles, que os deixe agir plenamente e que obedeça à sua ordem. Isso, porém, é menos um processo ativo que inativo. Isso quer dizer, antes deixar a alma atuar através de nós do que nos antecipar, por assim dizer, a ela. Então, nossa ação resultará em uma concentração interior e dar resposta a um impulso da alma. Seja partindo agora do nosso interior ou nos confrontando exteriormente como uma tarefa inevitável. Como os movimentos da alma percorrem um ciclo de desenvolvimento, isso quer dizer também que movimentos anteriores e desenvolvimentos anteriores são submetidos por novos, são substituídos por novos, posteriores, e que nosso apego a fases anteriores nos impede de reconhecer as fases posteriores e de nos confiar a ela. E de nós confiar a elas. Sobretudo, em nosso caso, é o apego à consciência do inconsciente coletivo. A nossa cegueira relativa aos limites de nossa consciência pessoal, consciente e às religiões e ideologias criadas sobre a influência dessas duas consciências, que nos tornam cegos e fechados ao movimento da alma em nossa espécie, em nossa época. Para estarmos abertos aos movimentos da alma e tornar-nos permeáveis a eles e para que nos permitamos ser colocados a seu serviço, necessitamos da coragem de observar como as consciências, as religiões e as ideologias manipulam as pessoas. Mas, por mais importante que muitas daquelas possam ter sido em sua época, devemos observar como dividem, como sacrificam uns aos outros,
como contrariam a equivalência essencial e igualdade de todos os seres humanos, e, portanto, são a origem de muitas guerras e sacrifícios. Somente essa coragem nos capacita a perceber as limitações das religiões e das ideologias, e em harmonia com os movimentos da alma, servir aquilo que valoriza, respeita, apoia e une todos os seres humanos, pois os reconhecemos como amados e movidos pela mesma alma. A palavra-chave para tal é purificação. A alma se move, o rio só pode se mover quando eu entendo que a alma se movimenta em mim. E essa alma que se movimenta em mim, se movimenta na minha família, se movimenta na minha sociedade, se movimenta no meu país, se movimenta no mundo. O emaranhado universal. E tudo aquilo que está acontecendo do outro lado do mundo afeta a minha vida de alguma forma. E que a alma, ela se movimenta dentro de cada comunidade que você participa. E quando a sua alma é impedida de se movimentar, as mazelas acontecem. Eu me torno represa. O rio começa a sair para tudo que é lado. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Você está compreendendo o que eu tô falando para você aqui? Sim? Ou não? Você consegue perceber se você é represa ou se você é rio? Você consegue perceber que você se torna represa quando a sua alma é limitada? E o que acontece hoje, gente? O que acontece com a gente que nos paralisa, que te torna represa? Porque eu vivo presa a uma época que já passou. Eu tô tão presa àquilo que aconteceu que eu não consigo enxergar o movimento posterior, aquilo que vem depois. Bora fluir? Bora concordar? Bora descobrir? Bora ver? O que foi que me paralisou? É um galho? É uma pedra? Represaram a minha alma? Aí aqui você tem a real chance de viver o extraordinário. Temos uma crença que ser espiritual... Nossa, meu ouvido chega até coçar. É ter uma religião, é fazer algum ritual, é conhecer a palavra de Deus, é eu confessar pra mim mesmo que eu sou espiritual. É o bem que eu faço. Nossa, mas eu vou à igreja, o culto, participo de tudo, oro 3 vezes ao dia. Isso não é ser espiritual. Ser espiritual é você ter intimidade com Deus. Ter intimidade com o Criador. Saber que o poder divino está dentro de você. E reconhecer e se mover através disso. Ai, mas a minha vida familiar tá ótima. Eu tô casada, meus pais estão vivos. Tem meus irmãos. A gente almoça domingo todo dia junto. Aí sabe essa trend que tem do será? Aí eu te pergunto, será que tá bem mesmo? Não, mas é porque toda família é assim. Será mesmo? Talvez seja na sua vida profissional. Você murmura todos os dias porque tem que trabalhar. Você murmura todos os dias porque tem que levantar da cama. Você murmura todos os dias porque tem que aguentar os colegas de trabalho, tem que aguentar os clientes, tem que aguentar os pacientes, tem que aguentar o chefe. Represa.
Ai, meu sonho é aposentar. Represa. Gente, ai, meu Deus. Mas tudo bem, eu já fui assim também, tá? Tem solução, gente. Ó, compra o meu livro, lê meu livro, que você vai entender o que eu tô falando pra você, porque eu já fui assim. Nossa, eu já ouvi um vídeo. 6 horas da manhã eu sou obrigada a ver esse tipo de coisa, mas eu falo, ô Senhor, não me deixa julgar, porque eu já fui assim também. Isso é escuridão. Escuridão, me ajuda a trazer essa pessoa pra luz. O sexto. Comemorar porque chegou a sexta-feira. Então você só é feliz sexta-feira? Vida profissional sua tá no lixo. Gente, se você reclama do trabalho que você tem, tua vida profissional tá no lixo. Você não gosta do que você faz. Se você não gosta do que você faz, sai desse lugar onde você tá e vai arrumar alguma coisa que você gosta de fazer. Misericórdia. Sabe por que você não gosta do que você faz? Vamos voltar lá em Jeremias 1:5? Por que você não gosta do que você faz? Por conta disso aqui, ó. Antes de você nascer, eu separei e designei você profeta às nações. A identidade de Jeremias era ser profeta às nações. Qual que é a tua identidade? Por que você está aqui? Para que Deus te separou? Se você não vive a sua autoexpressão plena, você vai viver como represa. E é isso que você tem que buscar. Talvez você esteja sendo represa na sua vida financeira. Ontem, um cliente meu falou assim, doutora, fulano tá precisando de advogado, mas a senhora não tá advogando mais, né? Eu falei, não, sim, eu advogo, eu tenho uma sociedade, eu tenho advogados que trabalham comigo, pode passar os processos que eu passo pro escritório, pode ficar tranquilo. Aí eu falei assim, aí eu fiz um comentário, questão de dinheiro. Não, aí eu falei, não, eu preciso trabalhar. Aí eu falei, não preciso de trabalhar, eu preciso de dinheiro. Ele falou assim, mas a gente só tem dinheiro se trabalhar. Eu falei, mentira. Que crença é essa? Mentira. Quem falou que você só consegue, que você só faz dinheiro trabalhando? Entendeu? O tamanho da crença? Ai, a Kelly, deságua em mim meu oceano. Djavan é maravilhoso. Sabia de tudo. Oração, manifestação. Essa música pode usar de decreto. É eu desaguar no meu oceano. Tem uma... Vou concluir aqui, vou contar para vocês uma metáfora sobre o oceano, sobre o que é constelação. Aí presta atenção. Essa é a mentalidade. Aí eu vou trabalhar naquilo que eu sofro todos os dias para levantar da cama, que quando chega sexta-feira eu fico feliz, maravilhosamente feliz porque eu não vou trabalhar no final de semana. Represa. Faz alguma coisa que você gosta. Que você faz segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, 10 horas da noite, de madrugada. A mentalidade é tão pequena, é tão represa, que acordar 3, 4 horas da manhã para ler um livro, para estudar, para trabalhar, não quer não. Mas fala que vai viajar pra você ver, ficar sem fazer nada. Se não acorda 1 hora da manhã, nem dorme. Entendeu? Entendeu por que você continua sendo represa a vida inteira? Porque você tá nesse lugar. Ninguém quer mudar. As pessoas querem vida fácil. Ninguém quer pensar em si, na comunidade e no emaranhado universal. Guerra? Matando? Explorando? Coisa ruim? O mundo, as pessoas sumindo, desaparecendo? O que eu tenho a ver com isso? Você é água que deságua no oceano, querida. Presta atenção. Represa às vezes deságua noutra represa e deságua num córrego e é isso. Agora rio deságua no oceano. Muito maior.
Uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi é que você nunca vai ver o mesmo rio sempre. Porque a água passa. Você nunca vai ser a mesma pessoa. Hoje você é uma pessoa, amanhã você é a outra, e você tá fluindo, e você tá crescendo, e você vai mudando as percepções, e você vai expandindo a tua consciência, e você vai se integrando ao movimento da alma coletiva. E aí, às vezes, você está sendo represo nos seus relacionamentos. Você não tem relacionamento com os amigos, você não tem relacionamento com as pessoas que estão à sua volta, você não tem um relacionamento amoroso. Sabe por quê? Porque você não quer compartilhar uma vida. Você não quer compartilhar o mover da água, você quer alguém que paga as suas contas. Você quer alguém que sirva ao seu checklist. Tem que ser assim, 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 assado. E aí? Às vezes você tá tão machucada, você tá tão cansada, que você se acovarda até pra sair de casa. E eu tô falando isso pra você porque eu já passei por isso, tá? Eu passei muito tempo me escondendo isolada porque eu não queria nem dar oportunidade pra mim mesma. Porque aí você quer o outro que te dê segurança, que te proteja, que te sustente. Você só quer represa. Às vezes você está sendo represa na sua saúde. Tá cheia de dores, tá toda inflamada, tá com o cabelo caindo, tá com dor não sei aonde, sei aonde, sei aonde, tá com enxaqueca, tá com TPM, tá toda disfuncional. Represa. Porque se você não aceita, se você resiste ao movimento da alma, lembra que o rio vai dar um jeito, gente. Essa água vai ter que sair de algum lugar. Essa vida vai ter que fluir para algum lugar. E tem um monte de gente fervendo o sangue de raiva. Você sabe o que eu tô mais escutando, o que eu tô tendo mais acesso? Pessoas com muitas dores. Dores físicas, dores nas articulações, com pitorise, com queda de cabelo, com dor de cabeça, com corpo, com dor. E não sabe explicar o que é a dor. Alma. Falta de fluxo da vida no corpo. Por quê? A sua enfermidade, a sua falta de saúde, ela só vem te alertar que tem alguma coisa errada na sua alma. E aí? O quanto de rio e represa você está sendo? E eu quero ler para você então Jeremias 29, 11. Presta atenção nisso aqui. Eu é que sei que pensamentos têm ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou ler aqui, eu vou ler na NVI, que essa área minha aqui, ela é um pouco mais rebuscada, mais formal. Eu vou ler aqui na NVI, tá? Vamos lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança de um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
Nós já falamos essa semana que o coração é o cérebro da alma, né? Você sabe disso. A alma se move quando a gente procura de todo o coração. Para de ligar para Deus e começa a atender o telefone. E pode ser que a sua vida esteja um caos. Alguma dessas áreas aqui que eu falei. Aí você vai fazer uma reflexão. Estou sendo represa ou estou sendo rio? Se eu estou sendo represa, o que eu vou fazer a respeito? E se a sua vida tá um caos, tá tudo dando certo. Claro, se você tá caminhando o caminho que eu falei aqui pra você. Porque a água parada dá dengue. A água parada é represa. Só sai um miadinho de vida. Agora o rio, ele flui. E é o que eu trago aqui pra você. Pra você entender o quanto a tua vida pode dar certo. Pra você entender o que é propósito. O quanto você pode ser feliz naquilo que você faz. Em todas as áreas da sua vida. O quanto, mesmo no caos, você vai falar assim, meu Deus, tá acontecendo. E eu vim aqui falar pra você porque eu sou a prova disso. Eu não tô falando pra você algo que eu ouvi alguém falar. Algo que eu li em algum livro. Algo que eu aprendi no curso. Eu tô aqui falando pra você de algo que eu vivo há 4 anos. Eu tô falando pra você de uma mulher que tá tendo uma cura de uma dor infantil de 34 anos. Entendeu? De uma mulher que tem dores há quase 39 anos. E de todo um legado. De todo um legado, não. De tudo aquilo que veio antes. E que quer deixar um legado curado. E sim, eu sossego meu coração porque eu aceito o destino daqueles que eu ajudei a trazer no mundo, porque eu sei que não é sobre mim. É sobre a história deles. E não é sobre você. Não é sobre o seu marido, o seu namorado. Não é sobre seu pai e sua mãe. Não é sobre seus irmãos. Não é sobre seu chefe. Não é sobre o povo da sua igreja. Não é sobre a sua amizade. É sobre a história de que cada um veio aqui para experienciar, para viver, para ajustar, para fazer com que a alma se mova. E eu faço esse convite para você. Vamos deixar de ser represa e começar a ser rio? Sim? E eu vou te convidar, então, para amanhã de autógrafos do meu livro. Amanhã vai acontecer lá no Espaço Donana. Fica ali no centro, aqui em Rio Verde, na Rua São Sebastião, não tem erro. Meu WhatsApp tá aqui, tá no link da bio. Para adquirir o livro, Gi, é diretamente comigo, tá? Comigo ou com a Leona. Nossa, ontem a Leona vendeu vários livros. A Leona faz faculdade de psicologia. Vendeu livro pros amigos dela tudo lá na faculdade. E a gente já tá fazendo as vendas, só que as entregas vão ser só a partir de amanhã, sábado, dia 23, por conta que eu vou fazer amanhã de autógrafos e depois eu vou entregar o teu livro. E se você mora fora, Alma Abençoada, não tem problema. Pode comprar e aí eu vou passar para você o valor que fica o frete e você vai receber na sua casa. Espero vocês todas lá. Espero que essa palavra tenha tocado na tua alma e faça com que ela se mova. E amo a vida de vocês, vejo Deus em vocês e até a nossa próxima live. Beijo, beijo, tchau, tchau.